Fala, gente, tudo bem? Aqui, meu nome é Bernardo, hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouco diferente aqui para Além da Equação, porque hoje eu vou estar fazendo uma revisão para a segunda prova de Física lá da escola onde eu estudo, tudo bem? Então, bom, eu estudo no Bernoulli Cidade Jardim, aqui em Belo Horizonte, e eu vou estar fazendo uma revisão para a prova A2 de Física, tudo certo? Hoje eu vou estar fazendo para vocês uma revisão da frente A, que é de um professor, que bom, eu não vou falar o nome dele aqui, né, até porque eu não pedi permissão para ele, mas ele é um professor que me deu aula no passado, ele é um professor, sim, muito bom, que tem um caderno muito completo. Então isso é uma das coisas aqui que eu gostaria de falar com vocês antes de começar o vídeo. Esse vídeo está sendo só com o intuito de ser mais uma revisão mesmo, tudo bem? Só mais para fixar os conteúdos e dar uma repassada de leves. Porque, na verdade, o mais importante quando vocês vão estudar é fazer exercício, principalmente, né? Na minha opinião, é o que mais ajuda para estudar exatas. Ler o livro e ler o caderno, tudo bem? Então, vamos lá. Essa prova basicamente vai falar de velocidade relativa, movimento retilíneo uniforme, equações do MRU, né, movimento retilíneo uniforme, movimento progressivo retrógrado, situações de encontro e ultrapassagem e os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, o primeiro tópico que eu vou estar falando com vocês aqui é de velocidade relativa. Tudo bem? Então, velocidade relativa é basicamente a velocidade que um corpo possui em relação a outro. Tudo bem? Então, uma maneira muito simples de vocês pensarem nela é, por exemplo, se eu estou parado e você está correndo com uma velocidade de 5 metros por segundo, ou seja, se você está se distanciando de mim a 5 metros por segundo, sua velocidade é de 5 metros por segundo, perfeito? Agora, se eu possuo uma velocidade de 5 metros por segundo e uma pessoa que também está do meu lado possui uma pessoa de 5 metros por segundo e a gente está caminhando um do lado para o outro, como é o exemplo aqui como é o exemplo aqui desse exemplo 1, se você está andando com uma velocidade e a outra pessoa que está do seu lado está andando com a mesma velocidade, se você olhar para o seu lado, aquela pessoa vai continuar lá indefinidamente, tudo certo? Então, basicamente, a velocidade da pessoa em relação a você é zero, tudo certo? Agora, quando nós temos velocidades em sentidos opostos, por exemplo, eu estou andando para frente e a pessoa está andando na minha direção até que ela passa de mim. Vamos supor que eu e a pessoa estamos no mesmo segundo, no mesmo posição 0. Depois de um segundo, eu vou estar na posição 5, supondo que eu estou com uma velocidade de 5 metros por segundo, e no mesmo segundo a pessoa vai estar na posição 5, só que do outro lado, que eu vou chamar aqui agora como posição menos 5. A distância entre nós dois é de 10 metros. Isso é uma distância de 10 metros em um instante de tempo, 1 segundo. Então, basicamente, nós podemos ver que quando tem direções opostas é a somatória das velocidades, porque seria basicamente 5 metros por segundo mais 5 metros por segundo, que daria a resposta de 10 metros por segundo. Então, no exemplo 2, a velocidade relativa é igual a 10 metros por segundo, tudo bem? Deixa eu só anotar aqui. No exemplo 1 também é igual a 0 metros por segundo, perfeito? Bom, agora quando tem duas velocidades na mesma direção, só que com valores diferentes, como que faz? É a mesma coisa do exemplo 1, galera. A gente tem que pensar que o quê? Eu tô com 5 metros por segundo, a pessoa que está do meu lado está a 6 metros por segundo. Partindo do pressuposto que a gente está saindo de um mesmo local, que eu vou chamar aqui de 0, depois de um segundo a pessoa B vai estar no ponto 6 metros e eu vou estar no ponto 5 metros. Aí depois a pessoa vai estar no ponto 12 metros e eu no 10 metros e assim por diante. Tudo bem? Então a gente consegue ver que ela está se distanciando a 1 metro de mim a cada segundo. Tudo bem? Portanto, a velocidade relativa de B em relação a A, ou seja, a velocidade de B em relação a A, é igual a 1 metro por segundo. Velocidade de B em R da A é igual a 1 metro por segundo. Tudo bem? Então vamos lá. Como que esse professor pode cobrar questões de velocidade relativa na prova? Ele pode dar, que nem eu falei aqui agora pra gente, 2 exemplos de 2 blocos ou de 2 pessoas, 2 carros, enfim, não importa, e perguntar qual que é a velocidade de um em relação ao outro. E aí você tem só que ver. Você pode supor período de tempo, vamos supor que um está 10 metros por segundo, o outro está 11 metros por segundo. Aí você pode criar um esquemazinho na sua cabeça, onde depois de um segundo eles vão estar com uma distância de 21 metros, ou depois de um segundo eles vão estar com uma distância de 1 metro entre si. Então essa vai ser a velocidade relativa dos dois, tudo bem? Voltando neste exemplo 3 aqui, a velocidade de A em relação a B, se ele fizer essa pergunta, é muito importante também ficar atento no enunciado, perfeito?
Porque essa que eu falei aqui pra gente é a velocidade de B em relação a A. Se pedisse pra gente a velocidade de A em relação a B, a cada segundo que passa, A vai estar 1 metro atrás de B. Logo, a velocidade seria de menos 1 metro por segundo. A velocidade de A em relação a B é igual a menos 1 metro por segundo. Tudo bem? Então, bom, isso aqui foi só mais para dar uma repassada mesmo. Eu sugiro que vocês resolvam alguns exercícios da apostila, até porque, bom, como estudante do Bernoulli, eu falo que os livros que eles nos disponibilizam é a melhor coisa que a gente tem, porque são os livros muito completos e que tem umas questões muito boas, tudo bem? Então, eu recomendo muito que vocês resolvam. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem perguntar para o professor, ou então vocês podem também mandar direct para a gente lá no Instagram, que eu vou tentar responder vocês com, no máximo, um dia de diferença, tudo bem? Se eu não conseguir, desculpa, mas enfim, eu vou tentar. Tá bom, seguindo. A próxima parte da matéria que a gente vai ver nessa prova vai ser movimento retilíneo uniforme, tudo bem? O que é um movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme é um movimento retilíneo, ou seja, ele descreve uma trajetória reta, e uniforme, ou seja, não tem variação de velocidade. Perfeito? Agora, vamos lá para as equações do movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente tem a equação mais famosa de toda física, eu acho, que é Deus ver tudo, ou seja, distância igual a velocidade vezes tempo, e a equação da posição no movimento retilíneo uniforme, que é o quê? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, só que como a gente viu na primeira equação, velocidade vezes tempo é distância. Então, a posição final seria a posição inicial mais a distância que o corpo andou. Tudo bem? Se vocês quiserem dar um pause no vídeo e tentar entender isso aqui melhor, eu coloquei aqui pra gente uma legenda, caso vocês tenham quaisquer dúvidas. Perfeito? Só dar uma corrigida aqui. Pronto. Tá bom? Depois disso, a próxima matéria que está escrita aqui no conteúdo da prova é o de movimento progressivo e movimento retrógrado. Tudo bem? O movimento progressivo não é nada mais um movimento em que o corpo possui velocidade positiva. Isso é um movimento em que, se a gente fosse estabelecendo um plano, ele estaria indo para depois do zero, ou ele estaria indo para a parte positiva do plano, tudo bem? Numa corrida, por exemplo, se a gente pensar numa corrida de Fórmula 1, em que o sentido que os carros vão corretamente é para o norte, um movimento progressivo seria para o norte e um movimento retrógrado seria para o sul, tudo bem? Uma vez que ele estaria indo para trás de onde ele tem que, de fato, ir. E basicamente isso que é movimento progressivo e movimento retrógrado. É um movimento que possui... Progressivo é um movimento que possui velocidade positiva e o movimento retrógrado é um movimento que possui velocidade negativa. Tudo certo? Agora eu vou para a última parte da matéria que nós temos aqui, que é o conceito de encontro e ultrapassagem. Bom, eu não anotei aqui muitas coisas, mas é só você precisa saber que encontro e ultrapassagem são maneiras de qual um corpo pode encontrar o outro ou ultrapassar. E, bom, basicamente isso. Agora eu vou resolver uma questãozinha aqui para vocês verem como que funciona mesmo, como que ele pode cobrar isso, tudo bem? Então vamos lá. Que nem eu anotei aqui, a gente pode resolver essas questões de encontro e ultrapassagem utilizando aquelas equações que eu citei previamente, que são as equações da posição e da distância, tudo certo? Então vamos para a questãozinha aqui que eu montei. Um ciclista profissional aposta uma corrida com um ciclista amador. Tendo em mente que o ciclista profissional sai do ponto 0 metros e descreve uma velocidade de 54 km por hora, enquanto o ciclista amador parte 100 metros à frente e descreve uma velocidade de 10 metros por segundo, em qual instante T o ciclista profissional alcança o amador? Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o que a questão está perguntando para a gente? O ciclista amador, ele sai na frente, ele sai numa posição à frente. A questão está nos perguntando em quanto tempo o ciclista profissional vai alcançar, ou então vai ultrapassar o ciclista amador, tudo bem? No caso aqui, a questão está pedindo qual instante T o ciclista profissional alcança, não ultrapassa, tudo bem? Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver um momento em que os dois ciclistas eles estão na mesma posição, porque aí o ciclista profissional terá já alcançado o ciclista amador, tudo bem? Um problema que eu vejo muitas pessoas quando elas vão resolver questões de física são que muitas das vezes, que nem eu botei aqui nessa questão, elas fazem questão com unidades de medidas diferentes. Por exemplo, aqui eu marquei km por hora e também metros por segundo. Perfeito? Então vocês têm que estar muito atentos a isso para não cometer esses errinhos bobos. Tudo bem? Vamos lá. Como que a gente passa de km por hora para metro por segundo? Quando a gente passa de km por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Tudo bem? Já
quando a gente passa de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Tudo bem? Então, vamos lá. Para descobrir a velocidade do ciclista profissional, eu prefiro passar para metros por segundo, porque é o que está no Sistema Internacional de Unidades de medida, e também porque eu acho que as contas ficam mais fáceis, nesse caso, por exemplo. Então, vamos lá. 54 km por hora dividido por 3,6 é nada mais, nada menos do que 15. Tudo bem? E... então, é isso. Deixa eu anotar aqui mais bonitinho. É igual a 15 metros por segundo. Vamos lá, para o próximo passo da questão. A gente tem que as duas posições têm que ser iguais, tudo bem? Mas qual que é a posição do profissional? A posição do profissional é igual a posição inicial do profissional mais velocidade vezes tempo, tudo bem? Velocidade, como a gente acabou de ver, é igual a 15. E a posição inicial é igual a 0. Já a posição final do amador, que é quando, supondo que eles têm que se encontrar na mesma posição, mas enfim, qualquer posição do amador vai ser o quê? 100 metros, que nem a gente viu aqui, que está enunciado, né, que ele parte 100 metros à frente, mais velocidade vezes tempo, e a velocidade dele é 10, e tempo é t, tudo bem? Partindo do pressuposto que ambos têm que se encontrar na mesma posição ao mesmo instante de tempo, a gente pode igualar essas duas equações aqui, tá bom? Que basicamente vai ficar 0 mais 15t, ou então apenas 15t, é igual a 100 metros mais 10t, tudo bem? A gente passa 10t para lá subtraindo, que aí fica 5t é igual a 100 metros, portanto, t é igual a 20 segundos, tudo bem? T é igual a 20, no caso. E essa é a nossa resposta, pessoal. Tudo bem? Porque depois de 20 segundos, o ciclista profissional terá alcançado o amador. Para checar essa questão, que é uma coisa que eu recomendo muito vocês fazerem, a gente pode fazer a mesma equação, só que substituindo o valor de t. Que aí, basicamente, a gente vai ter o quê? 0 mais 15t, 15t é 15 vezes 20, que é 300, é igual a 100 mais 10 vezes t, sendo que t é 20, 10t seria 200. Nos daria 300 igual a 300, que é uma igualdade verdadeira, portanto, a questão está correta. Tudo bem? Então, bom, pessoal, basicamente foi isso por hoje, né? Essa revisãozinha aqui de frente A. E, bom, quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem deixar aqui embaixo, ou então vocês podem mandar lá no nosso Instagram, que é Além da Equação, e eu vou estar tentando o meu máximo para responder vocês com a maior antecedência possível, tudo bem? Então, nos próximos dias eu devo estar postando aqui a revisão de Física Frente B e também a de Mais Física. Então é isso, Deus abençoe vocês e tchau!